Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Presidentes, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. O PSD tem recomendado ao Governo, de forma sistemática, que defenda com intransigência os interesses de Portugal na Europa. Infelizmente, a situação não é tão favorável como o Governo quer fazer crer. Basta olhar para o crescimento de Portugal neste ano 2018 e ter em conta os dados para 2019 e não é isso que verificamos, pois ao olharmos para o ano que se avizinha, verificamos que Portugal fica cada vez mais para trás. Sr. Ministro, há 20 Estados-membros da União Europeia que crescem mais que Portugal. Ou seja, apenas 7 países crescem menos que o nosso país. E isto é factual. Algo não está bem e alguma coisa falha no debate em relação à política europeia. Um dos assuntos que gostaria de abordar aqui hoje ao Sr. Ministro, assunto este que já foi abordado por vários grupos parlamentares e que também já teve alguma resposta do Sr. Ministro, mas penso que ainda muito há para dizer, e que diz respeito ao ponto de situação sobre as negociações relativas ao próximo quadro financeiro plurianual e a importância que o mesmo tem para o futuro de Portugal. Todos sabemos que as negociações do quadro financeiro plurianual estão a ser realizadas num contexto europeu muito especial, devido à saída do Reino Unido, facto que afeta todos os Estados-membros da União. Esta situação, de facto, é muito preocupante, pois afeta-nos a nós enquanto país e afeta cada um de nós enquanto portugueses. E, perante isto, é muito importante que Portugal esteja preparado para estas novas circunstâncias. A proposta apresentada pela Comissão Europeia afeta Portugal. A economia portuguesa vai ter menos dinheiro no próximo pacote da política de coesão, que prevê mudança de critérios e uma redefinição de prioridades, tal como aqui já foi referido. Sendo assim, reduzidas na prática as verdadeiras políticas de solidariedade, que são as políticas de coesão. Ainda a propósito do quadro financeiro plurianual e sobre a reunião do último Conselho de Assuntos Gerais no passado dia 16 de outubro, visto que o assunto desta reunião foi especificamente o ponto de situação do quadro financeiro plurianual 2021-2027, gostaríamos de saber se o Sr. Ministro nos poderá dar informação mais atualizada sobre esta reunião. Porque o orçamento que se constrói hoje deveria ter em conta a sustentabilidade dos orçamentos futuros, tendo em conta a centralidade dos fundos europeus para o investimento público. E já agora, Sr. Ministro, gostaria de relembrar que no anterior Governo, Portugal foi pioneiro na dinamização do grupo Amigos da Coesão, unindo na altura 15 Estados-membros, os principais beneficiários da política de coesão. O atual Governo quase sempre ignorou a importância do grupo Os Amigos da Coesão, ao contrário do PSD, que, lamentando a atitude do Governo, sempre sublinhou e relevou a sua importância. Aliás, e sendo um pouco simpática nas minhas palavras, o Sr. Ministro foi sempre bastante condescendente com o grupo Amigos da Coesão. No entanto, foi com satisfação que ouvimos as declarações recentes, no passado dia 23 de outubro, da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, na última audição aqui em Assembleia da República, ao informar que o grupo Os Amigos da Coesão começou a fazer algum sentido, tendo inclusivamente feito referência à realização de um jantar de trabalho com a representação dos 16 países que o compõem. Ainda dentro do assunto do quadro financeiro plurianual, há declarações do próprio Sr. Ministro que não podemos acompanhar, sobretudo quando refere que, face às negociações iniciais, existe um progresso nas políticas de coesão e que nas propostas da Comissão Europeia Portugal não foi assim tão prejudicado. Mas o que é certo é que Portugal apresenta uma redução de 7% relativamente aos fundos destinados às políticas de coesão perante o período 2014-2020. Queremos para Portugal um Estado social forte, mas para isso temos que ser persistentes e ambiciosos nas políticas de coesão. E neste sentido o Governo tem que defender os interesses nacionais e só existirá um melhor alinhamento do financiamento disponível se existirem prioridades políticas que diminuem as assimetrias e isso, sim, é uma verdadeira política de coesão. Neste sentido, perguntava ao Sr. Ministro qual o ponto de situação sobre as negociações do próximo quadro financeiro plurianual
decorrido da tal reunião que referi aqui do último Conselho de Assuntos Gerais, visto que o assunto desta reunião foi especificamente sobre o quadro financeiro plurianual, e terminava dizendo que, perante a ideia do Governo, transmitida, aliás, inclusivamente pelo líder parlamentar do Partido Socialista no debate da Generalidade do Orçamento de Estado, em que refere que os últimos orçamentos eram de esperança, estou mesmo a terminar, e que este orçamento apresentado é um orçamento que agora vai. Perante isso, perguntava quais estratégias estão a ser adotadas para o debate político do debate das políticas europeias e, em específico, do quadro financeiro plurianual. Muito obrigada.